Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP e nesse vídeo falando sobre a inteligência artificial de Elon Musk, a Grok, né? Que ele colocam ali que quanto que poderiam valer 1.000 a 5.000 XRPs nos próximos, 17 meses. Aqui eles colocam, pessoal, esses valores ali para 1.000 e 5.000 XRP, mas dá para você fazer uma conta básica no que você detém ali na sua carteira. E eles colocam muito em relevância a acumulação antecipada e os ETFs que começaram a ser lançados de XRP no dia 13 deste mês. 13, depois teve mais alguns ali nesse dia 25. Amanhã vai ter mais um, totalizando em torno de 5, mas ainda tem em torno de 12 para ser lançados. Então, ele coloca muito sobre os ETFs e essa acumulação antecipada. O crescente interesse, nos ETFs spot de XRP recém-lançados intensificou, as discussões sobre a rapidez com que esses produtos podem retirar o XRP líquido das bolsas centralizadas. Até então, a Binance, a maior corretora do mundo, eu coloquei um vídeo, tinha ali em torno em outubro, dia 15 de outubro, mais ou menos, em torno ali de 3 bilhões de XRP e agora em novembro, já caiu para 2,7. Os analistas que monitoram, a atividade inicial de negociações sugerem que o acúmulo sustentado de ETFs pode reduzir significativamente a quantidade de XRP disponível aí no mercado de varejo, influenciando potencialmente a avaliação do token, o aumento aí de XRP. Esse desenvolvimento levou questões sobre como tal cenário poderia afetar os investidores que detêm quantidades moderadas do ativo digital, e aqui eles colocou particularmente os 1.000 XRP a 5.000 XRP, O aumento da procura dos ETFs e a tendência de acumulação antecipada, então pode sim levar XRP a esses valores que eu vou colocar para vocês. Desde o seu lançamento, os ETFs atraíram fluxos substanciais de capital nos primeiros 11 dias de negociações. Os quatro produtos disponíveis acumulados com volume líquido de compra de aproximadamente 666 milhões de dólares, e esse valor já ultrapassou os fluxos registrados de 6 ETFs da Solana, que atingiram 618 milhões. Então, com 4 já teve ali um aumento muito substancial do que da Solana, com 6 de 666 milhões XRP, 618 milhões ali do próprio, Solana, após 23 dias. O ritmo de acumulação gerou, então, que os emissores, de ETFs poderiam, em algum momento, absorver uma parcela significativa de XRP mantido nas corretoras centralizadas. E essa possibilidade foi destacada por analistas que argumentam que fluxos persistentes poderiam, então, restringir a oferta ao longo do tempo. As estimativas da duração das reservas aí das exchanges, o Brad Kims, que é fundador da Digital Perspective, analisou recentemente, essas estimativas de liquidez de exchange usando a própria Grok, de Elon Musk, a inteligência artificial, que avaliou os tokens XRP disponíveis para negociações ativas. E de acordo com as respostas dele, as principais plataformas como a Binance, o Bybit, BitHub, OKEx detêm coletivamente entre 5 e 6 bilhões de XRP em reservas líquidas no final agora deste mês de novembro. O relatório também indicou que a Binance, que controla a maior parte, agora detém aproximadamente 2,7 bilhões de XRP, e este número, diminuiu ali em cerca de 400 milhões de tokens entre o outubro e meados de novembro, refletindo os saques contínuos. A Glock, observou ainda que as corretoras perderam cerca de 73 milhões de XRP em um único dia, ali durante a recente atividade do mercado, sugerindo saídas contínuas à redução da pressão de venda. No geral, os estimados
mercados de 5 a 6 bilhões de XRP em oferta líquida representa cerca de 9 a 11% dos 56 bilhões do token que está em circulação, né? Para avaliar a rapidez com que os ETFs poderiam absorver essa oferta, o modelo aí, né, analisou os fluxos de entradas entre 25 e 27 de novembro. Durante esse período, os emissores receberam uma média de 26 milhões ali de dólares por dia, com o preço de XRP a 2,20, e isso equivale a aproximadamente 11,8 milhões de XRP comprados diariamente. Com base nessas taxas, né, a inteligência artificial de Elon Musk, a Grok, estimou que a liquidação de 5 bilhões de XRP levaria cerca de 422 dias, enquanto a remoção de 6 bilhões de XRP exigiria aproximadamente 506 dias, o que coloca o prazo entre 14 e 17 meses, né? Daí ele traz o que? Faixas de preço projetada para este cenário de redução de oferta de XRP. Para entender o potencial impacto nos preços, né, o Google Gemini, né, foi consultado e o modelo enfatizou que as respostas dos preços de restrições de oferta detêm a acelerar à medida que a liquidez disponível diminui. O Gemini fez referência à análise de Bank of America de 2021, que mostrou que cada dólar investido em BTC durante períodos de restrição contribuiu significativamente para o valor total do mercado, né? E utilizando, né, premissas comparáveis, a Gemini propôs diversas faixas de preço potenciais para o XRP caso a acumulação por ETFs elimine maior parte dessa oferta. A faixa inicial seria entre 8 e 13 dólares, assumindo essa tendência, né? Uma redução mais acentuada na oferta poderia então sustentar avaliações que as inteligência artificial traz entre 20 e 25 dólares, principalmente se o mercado em geral reavaliar os princípios ativos e o Ethereum atingir uma capitalização de mercado maior. A Gemini também descreveu um cenário mais extremo em que a liquidez limitada força os emissores de ETFs a comprar a preços progressivamente mais altos, o que poderia então levar XRP a 50 dólares, né? A Gemini sugeriu, né, que este aumento poderia então aí desdobrar em 3 estágios ao longo de 17 meses. Um período inicial de acumulação, levando o XRP de 2,20 para 5 dólares, uma fase intermediária impulsionando o preço para 15 dólares e um período final caracterizado por aumentos acelerados para a região de 20 e a 50 dólares, né? Os dados atuais indicam que 596.029 carteiras contém entre 1.000 e também 5.000 XRP, tornando entre um dos maiores grupos de detentores. Então, a maioria ali de detentores de XRP tem entre 1.000 e 5.000 XRP. E atualmente, 1.000 XRP valem 2.210 dólares e 5.000 XRP valem cerca de 11 mil dólares. Se o XRP, então, atingir 50 dólares, esses 1.000 XRP valeriam, então, 50 mil dólares, enquanto 5 mil XRP valeriam 250 mil dólares, mais de 1 milhão de reais, né? Mesmo a um preço de 20, 1.000 XRP valeriam entre 20 mil, né? 1.000 XRP valeriam 20 mil e 5.000 XRP 100 mil dólares. Estimativas, né, ilustram então a magnitude dos ganhos para detentores caso a acumulação de ETFs reduza significativamente a oferta. Então, pessoal, aqui a Grok, a Gemini, colocam que XRP com ETFs, essa acumulação de XRP poderia então desenfrear, né, ali o choque de oferta nas corretoras, aonde poderia então levar XRP a estágios ali, né, de 5 até 50 dólares. E daí, com os 1.000 a 5.000 XRP, poderia então levar o seu valor, dependendo da quantidade de XRP que você tem, até 250 mil dólares. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.